Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a doutora Nayara, neurologista. Doutora, muito obrigada pela participação, bem-vinda. Obrigada, prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigada. Doutora, várias pessoas me sugeriram, me pediram para trazer esse tema, porque é um tema que mexe com a família inteira e não só com o paciente. Alzheimer é uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo, eu não sei se a gente está falando mais sobre esse assunto e por isso está mais em alta, ou se de fato mais casos estão surgindo. Como é que você faz essa avaliação? Tem mais casos surgindo mesmo ou é mais informação sobre o assunto? Na verdade, né, a gente vê o envelhecimento populacional, né, como a expectativa de vida está aumentando e, consequentemente, a gente vê uma maior incidência da doença de Alzheimer. Né? Então, eu acredito que esteja muito relacionado mais com a expectativa de vida, com o que, de fato, novos casos aí surgindo. Quando a gente populariza, né, o nome de uma doença, todo mundo se acha um pouco médico, né? Então, assim, a gente vê um idoso com uma certa confusão ali, tentando um pouco confuso, a gente fala, ih, é Alzheimer. E não é bem assim. Não é uma simples confusão que vai diagnosticar um Alzheimer. Se fosse tão simples assim, não desafiaria tanto a medicina, não é, doutora? Na verdade, existem sinais de alerta, né? É normal o idoso ficar um pouco mais esquecido, né? Mas existem sinais de alerta, como, por exemplo, esquecimentos que acontecem de forma progressiva, né, principalmente para memórias recentes, né, dificuldades aí para as atividades habituais, são sinais de alerta que a gente tem que ficar atento. Mas algum esquecimento outro, como por exemplo, onde colocou uma chave, não lembro, ou algo desse tipo, é normal, mas sempre observar se isso está sendo progressivo, né, e se tem algum sinal de alarme associado. Doutora, tem cura para o Alzheimer? Infelizmente, não, né? Até hoje a gente não tem cura para o Alzheimer, existem tratamentos que vão ajudar no controle da evolução da doença, mas cura até o momento, infelizmente, não. Tem uma mensagem que acabou de chegar aqui da Amanda de São José. Ela falou assim, cuido de uma senhora que está há 8 anos acamada com Alzheimer. Quanto tempo pode durar? Em média, né, a expectativa de vida após um diagnóstico, né, se a gente faz o diagnóstico em fase inicial, é de 8 a 10 anos. Mas isso é muito relativo, de acordo com as comorbidades, né, as doenças que esse idoso tem, juntamente com a doença de Alzheimer, então é algo muito relativo. Mas em média de 8 a 10 anos é o esperado. Todo mundo fica com bastante receio, muito preocupado quando tem um diagnóstico de Alzheimer na família, que é com a progressão da doença. O meu avô teve Alzheimer e, de fato, é uma coisa muito triste, porque começa com alguma confusão, algumas falas inapropriadas, mas que são até engraçadas, e aí o idoso parece que vai fazendo assim, né? E, de repente, o meu avô, por exemplo, ficou acamado, não reconhecia mais ninguém, era praticamente um bebê na cama, com fralda e tudo mais. Então, existe esse medo. Tem algo que possa ser feito, doutora, para retardar os sintomas ou isso é uma coisa inevitável? O avanço da doença, não os sintomas, né? Na verdade, a doença ela é uma doença progressiva, então, como a gente falou, não existe cura, ela vai evoluir. E o que a gente pode fazer para essa doença evoluir de uma forma mais lenta é estímulo cognitivo, atividade física, controle de fatores de risco, como hipertensão arterial, colesterol, diabetes, né? O analfabetismo também tem uma influência muito grande na evolução da doença. Então, são fatores que a gente pode controlar, fatores ambientais que a gente chama, e que isso faz com que haja uma evolução mais lenta, assim como o tratamento medicamentoso. Tem alguma predisposição, doutora, para o Alzheimer? Existe fator genético, né, hereditário. Então, se você tem um familiar de primeiro grau com doença de Alzheimer na família, isso já dobra o risco de desenvolver a doença. Mas os fatores ambientais, que são esses que a gente conversou, hipertensão, diabetes, estilo de vida, tudo isso também evolui e potencializa muito o desenvolver da doença, né? Lembrando que a doença ela é causada por uma alteração na produção de proteínas cerebrais, né? Especificamente a beta-amiloide. Então, esses fatores de risco, além dos fatores genéticos, eles potencializam essa desregulação e a morte neuronal, e aí acontece a doença de Alzheimer. Quando o idoso ele começa a ficar mais agressivo, e aí junta com um esquecimento dali, um esquecimento daqui, pode indicar Alzheimer? É um sinal de alerta para procurar um geriatra, para procurar um neurologista? Sim. O Alzheimer é muito conhecido pela apresentação como esquecimento de memória, principalmente recente. Mas existe também as variações da doença de Alzheimer, como, por exemplo, um início mais comportamental, agressividade, irritabilidade, desinibição.
E isso também são sinais de alarme para procurar uma avaliação neurológica, para a gente investigar, até porque existem outras demências, né? E não só a doença de Alzheimer. Então é um sinal de alerta com certeza. João de Taubaté perguntou o seguinte: exercícios para a mente desde cedo ajudam a retardar ou até mesmo não ter a doença? Com certeza. Estímulo cognitivo é fundamental, assim como todos aqueles fatores que a gente conversou, mas com certeza é importantíssimo. Lauriane, de Caraguatatuba, falou: bom dia, meu pai tem 69 anos e está esquecendo muito as coisas repentinamente. Pode ser Alzheimer? Importantíssima uma avaliação nesse caso, né? A gente vê que está justamente essa característica que a gente comentou, evoluindo, empeora, né, de forma progressiva, fundamental uma avaliação com o neurologista. A gente viu, você comentou da questão da demência, né, que não é só... O Alzheimer é um tipo de demência, só para que eu entenda? O Alzheimer é um tipo de demência. E tem outras que você comentou. Existem. E aí esse assunto demência também veio muito à tona, principalmente na internet, o pessoal que curte o mundo aí dos famosos. Bruce Willis foi diagnosticado com demência. Quando tem algum caso assim que acaba ganhando destaque, é mais uma coisa importante para que a gente fale sobre esse assunto e ajude a cada um a se conhecer e a identificar possíveis sinais, né, doutora? Exatamente. Como eu falei, existem vários tipos de demência, né? O Bruce Willis, por exemplo, foi, né, divulgado uma demência frontotemporal que justamente começa com alterações mais comportamentais, enfim. Então, esses sinais de alarme são muito importantes para a gente conseguir conduzir de uma forma mais leve, né, e precocemente. Lúcia Silva falou: bom dia, Marcela, ótima matéria. Minha mãe teve e foi muito triste ver ela morrendo mentalmente porque nem mesmo sabia quem ela era. É difícil mesmo, mexe com a família inteira, né? Mexe, né? A família sofre bastante, né, com esse diagnóstico, né? Porque acaba realmente evoluindo de forma progressiva e a pessoa acaba perdendo, né, a autonomia, né? Então, a memória, ela influencia muito na nossa autoestima, na nossa autonomia, em lidar com as adversidades e com o dia a dia. Então, isso é muito, muito triste. Outra pergunta que chegou aqui: é possível conviver bem, né, colocou entre aspas, é verdade, com o Alzheimer, ou a doença necessariamente vai progredindo? Ela vai progredir, mas é possível conviver bem se a gente conseguir fazer um ambiente agradável, colocar esse idoso para fazer atividade física. Musicoterapia é muito interessante, é uma reabilitação que a gente usa bastante no dia a dia. Assim como estímulos cognitivos de leitura, de artes, enfim. É possível viver bem, ter qualidade de vida na doença, mas ela vai progredir. Quando a gente fala que é uma doença que mexe com a família inteira, vem uma questão muito da falta de paciência, que é compreensível, porque não é fácil. E às vezes a pessoa fala assim: mas, por exemplo, o idoso que está com Alzheimer, né? Não está nem entendendo, não está nem percebendo, mas de alguma forma eu imagino que sinta. É que nem quando a gente está falando com um bebezinho e fala: não está entendendo o que a gente está falando. Mas de alguma maneira, imagino, neurologicamente é explicável, a pessoa sente a rispidez na voz, a falta de paciência, ou o carinho, o cuidado, o amor. Com Isso certeza. Sente, doutora? Com certeza sente, né? Pode até vir a esquecer, mas é algo que no momento gera um estresse, gera uma irritabilidade, e isso é muito ruim pro idoso, né, acometido com a doença, porque ele vai viver com uma sensação de angústia, de medo, de estar repetindo, principalmente na fase inicial. Isso é algo muito comum. A pessoa começa a se fechar e evitar falar, evitar se expor por medo dessa resposta aí dos acompanhantes, né? Quem já teve um caso de Alzheimer na família e que tem, então, provavelmente essa predisposição, existe alguma orientação de procurar, por exemplo, um geriatra ou um neurologista preventivamente, a partir de uma idade? Pode ser procurado algum tipo de acompanhamento, doutora? O que a gente orienta é atenção aos sinais de alertas, principalmente se você tem um caso, né, na família de primeiro grau. Isso é importante a gente observar, né, os sinais de alerta. Então, como eu comentei, né, se esse esquecimento começa a ser algo rotineiro, né, frequente, principalmente com as memórias recentes, se isso está prejudicando o seu dia a dia, a sua rotina, né, de uma forma que você está tendo uma dificuldade, né, na sua funcionalidade, isso com certeza é importante passar por uma avaliação neurológica para a gente identificar de forma precoce, e dessa forma a evolução ela consegue ser muito mais lenta. Sérgio de Taubaté também perguntou se existe alguma medicação que possa retardar os sintomas do Alzheimer, ou é só questão do estilo de vida e de tratamentos? Atualmente não existe nenhuma medicação que retarde, né, de início precoce, né, no caso, né, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Atualmente não.
Muito se estuda para que a gente consiga evoluir a ponto, né, de iniciar uma terapia antes dos primeiros sintomas, né? Mas atualmente apenas só em fase de demência que a gente inicia um tratamento para tentar alentecer, né, essa evolução. É mais comum em homem ou mulheres? É mais comum em mulheres, né? Mais comum em mulheres, mas a gente vê que também não há tanta diferença assim. Mas os fatores de risco, como a gente comentou, são muito importantes, né, para a gente evitar a longo prazo o aparecimento dessa doença. Quando a pessoa fica com muito medo do tipo, meu avô teve, minha tia tem, a pessoa já fica tensa. Isso pode prejudicar, doutora? A pessoa fica tão tensa que pode até ficar esquecida por estresse e já achar que é Alzheimer, por exemplo? Sim, sim. Um dos fatores, né, que a gente observa muito no consultório são muitos pacientes que nos procuram, eu estou esquecido, e quando a gente vai conversar e avaliar, né, o paciente como um todo, a gente vê que na verdade é um transtorno de humor, é uma ansiedade, é um sono, né, que está prejudicando, um sono não restaurador. Então existem vários fatores aí, né, diferenciais que a gente consegue avaliar e identificar para realmente tirar essa preocupação, né, de estar desenvolvendo essa doença. É por isso que eu falo tanto que eu adoro o nosso quadro de saúde, porque aqui a gente consegue se conhecer, entender alguns sintomas e aí procurar ajuda médica. Não é pra gente se achar médico, não, e já sair falando, eu vi na televisão que é assim, estou com Alzheimer. Não é assim, tá bom? Se você está se identificando alguém da sua família nesse bate-papo, procure ajuda médica, marque uma consulta para que o profissional consiga te dar um caminho, tá bom? Bom dia, Marcela. Eunice de Pinda. A partir de que idade se inicia o Alzheimer? Somente nos idosos? Não, existem pacientes que têm Alzheimer, a gente fala de Alzheimer precoces, né, abaixo de 65 anos, né, mas a maioria se desenvolve a partir dos 65 anos. Então, sinal de alerta a partir Exatamente, dos 65. Justamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui, viu? Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar sobre essa doença que acomete tanto a população e algo que a gente precisa ter essa consciência para iniciar um tratamento precoce e evitar os fatores de risco para evolução mais lenta. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada Bom dia para você. você. Obrigada.